Olá, minha turminha do quinto ano, como vocês estão? Um abraço, tá ok? Bem apertado para cada um. Gente, vamos lá? Peguem o livro de vocês e abram na página 236, tá certo? De História. Hoje nós vamos estudar História, tá certo? Vamos lá, meus amores. Nós vamos iniciar o nosso estudo com serviços e órgãos de proteção aos indígenas, tá certo? Com a intenção de medir conflitos e garantir direitos dos povos indígenas, alguns órgãos e instituições foram criados ao longo do século XX. Para isso, nós vamos observar agora, tá certo? Um infográfico que tem por objetivo demonstrar serviços e órgãos estabelecidos para atuar em prol dos direitos e da cultura indígena, ok? Vamos lá acompanhar, certo? As imagens e informações aqui do infográfico. Vamos aqui, gente. Iniciando de 1910, onde tivemos a criação do Serviço de Proteção aos Índios e localização de trabalhadores nacionais, órgão com o objetivo de proteger os indígenas e fundar colônias agrícolas, ok? O órgão foi criado por Marechal Cândido Rondon. Aqui, gente, mas em 1918, nós temos o Serviço de Proteção aos Índios, ok? Que foi separado, ganhando maior autonomia. O objetivo era a maior integração dos indígenas à realidade nacional, ainda sob tutela do Estado. Já em 1940, a instituição do Conselho Nacional de Proteção aos Índios, órgão de incentivo à pesquisa sobre as comunidades indígenas e à preservação da cultura. Os antropólogos que atuavam nessas pesquisas defendiam que a cultura e a sociedade indígenas deveriam ser respeitadas e não forçadas a se integrarem à identidade nacional. Já em 1967, gente, com a extinção, tá certo, do ISP, ok? Que é o Serviço de Proteção aos Índios, foi criada a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que atua até os dias de hoje na proteção dos direitos dos indígenas e na divulgação e promoção da sua cultura. Vamos aqui no ano de 1972. Vamos aqui. A Igreja Católica fundou o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, com a intenção de defender os direitos indígenas. Já em 1988, ao longo da ditadura civil-militar, em 1964 a 1985, os povos indígenas eles desenvolveram redes de aliança que lhes permitiram reivindicar direitos civis e políticas públicas que os atendessem com a Constituição de 1988, que estabeleceu-se importante marco, da conquista dos direitos indígenas. Ok, meus amores? E aqui nós temos na imagem, a foto de Daci, a imagem de Daci Ribeiro, que foi um dos mais importantes antropólogos brasileiros, ok? E dedicou parte de sua vida aos estudos da questão indígena. Ok, gente? Vamos lá. E falando um pouco, comentando, sobre antropologia para vocês, que ele é um ramo, gente, das ciências sociais, tá certo? A antropologia, ok? Que tem como finalidade entender as relações sociais de um ponto de vista que não é denominado pelas visões do mundo ocidental, ok? Existem, meus amores, várias áreas na antropologia. Algumas se voltam para coisas do nosso cotidiano, ok? Algumas se voltam para coisas do nosso cotidiano, como futebol, outras se voltam
para o cotidiano de outros grupos, como a antropologia indígena, tá certo? Então, é comum também, gente, que essa disciplina trate de temáticas marginais, especialmente no que diz respeito aos grupos dos quais trata, tá? Ok? Ela também está relacionada à arqueologia, pois ajuda a explicar o sentido dos objetos e pinturas antigas, ok? Vamos lá. Aí temos aqui, ó, conheça quem é Cândido Mariano da Silva Rondon, mais conhecido como Marechal Cândido Rondon. Ele era descendente de indígenas, Bororó, gente, Terena-Iguará, ok? Terena-Iguará. Ele comandou expedições de exploração no Amazonas, no Mato Grosso e em Rondônia, com o objetivo de instalar cabos para comunicação telegráfica. Em suas viagens, ele encontrou-se com uma diversidade de povos indígenas e em 1910 criou o Serviço de Proteção aos Índios, primeira instituição de apoio aos direitos indígenas. Nós temos aqui, gente, o quadro com a lupa na mão que questiona o seguinte: você sabe o que é antropologia e o que um antropólogo faz? Manuela Carneiro da Cunha é uma antropóloga que nasceu em Portugal, mas desenvolveu sua carreira principalmente no Brasil. Ela é professora da Universidade de São Paulo e uma das antropólogas mais importantes em atividades no país. Aí tem, com a orientação dos professores, pesquise o que é antropologia. Eu fiz um breve comentário, né? Mas eu quero que vocês pesquisem o que fazem os antropólogos e por que o trabalho de Manuela é importante para essa área no Brasil. Vocês vão registrar, né, no espaço do livro de vocês, ok? E temos também o quadro de olho no local, né, que diz o seguinte: no seu estado há aldeamentos indígenas? E na sua cidade? Pesquise um grupo indígena no seu estado e quais são as características dele. Lembre-se de pesquisar onde e como vivem e algumas de suas tradições culturais. Aí tem na página 35 do seu material de apoio, registre por meio de desenhos, textos e colagens as informações que você coletou. Gente, eu vou deixar para vocês uma sugestão para a busca, ó, 2 sugestões, ok? Vou deixar para vocês, para que vocês possam estar pesquisando para vocês responderem, ok? Essa questão, vocês vão pesquisar o que é antropologia e irão pesquisar se há no seu estado se há aldeias indígenas, ok, gente? Tá certo? Então, está aí, sugestão para vocês, ok? E vamos lá. Aí nós temos aqui, gente, indígenas atualmente. Mesmo com as garantias constitucionais obtidas por meio da luta dos movimentos indígenas, há ainda muito debate sobre esse assunto. Mesmo que tenham direitos e cidadania garantidos, há setores da sociedade que não reconhecem isso e defendem a retirada de suas terras, argumentando que os indígenas de hoje em dia não seriam de verdade. Os indígenas hoje preservam traços ancestrais e tradicionais de suas culturas. Eles também, né, adaptam seus costumes e hábitos à realidade atual, né? Para você, o que define o indígena? Nós temos aqui, ó, a imagem abaixo, né? Qual dessas pessoas se parece mais com o indígena? Você acha que a pessoa que não utiliza roupas, pinturas e acessórios tradicionais pode ser considerada indígena? E aí, gente? Você se lembra do conceito de autodeterminação?
Os indígenas lutam até hoje por isso. Desse modo, não é o mais indicado pessoas que não são indígenas definirem quem é ou quem não é indígena. Imagine se pessoas que não têm relação alguma com a vida, com a sua vida, definissem o que você é e o que você não é. O que você veste não determina de qual povo você é, a qual nacionalidade você pertence e etc. Do mesmo modo, as vestimentas não determinam se o indígena é ou não é o indígena. Você já parou para pensar que hoje os indígenas estão tendo que lutar pelo direito de se identificarem como indígenas? Nós temos aqui um joguinho, né? Indígenas na atualidade. Vou abrir aqui para vocês verem. Ok, gente? E temos a questão mão na massa, gente. Que nós temos aqui uma entrevista feita com alguns indígenas brasileiros. O que é ser indígena no Brasil hoje? Segundo dois jovens. Primeiro, ser indígena hoje no Brasil é não visualizar um futuro de curto prazo para termos um pouco mais de paz e ter a garantia dos nossos direitos em relação à concretização das terras demarcadas. Ser indígena hoje é saber que cada manhã vai ser de luta, persistência e coragem, ok? A primeira indígena, Giseuda Pires, tá, gente? Professora do ensino fundamental de 36 anos. Segundo, que é Nelly Duarte, é uma doutoranda no Museu Nacional de 35 anos. Ela fala o seguinte: hoje ser indígena para nós acadêmicos é trazer diversos conhecimentos tradicionais do nosso povo para que as sociedades não indígenas tenham conhecimentos das distintas realidades milenares que os povos trazem consigo. A realidade se transforma. O povo não indígena muitas vezes não percebe que também incorporou nosso modo de falar, nossos costumes, nossa forma de alimentação. A sociedade não indígena vivencia nosso jeito de ser todo dia. Então, gente, vocês vão responder também esse exercício, ok? Com base no texto, responda as questões a seguir. As lutas indígenas por direitos acabaram? Vocês vão colocar, né? E o porquê. Em uma das entrevistas foi falado que os não indígenas assimilaram hábitos dos indígenas. Cite 2 exemplos dessa assimilação. 3. O indígena no Brasil hoje é igual ao de antigamente? Por quê? Então, gente, vocês irão responder essas atividades, ok? Então, essa foi nossa aula de história e um forte abraço e até a próxima.